Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knipe, vamos falar de prévias. O que esperar do jogo entre Taylor Fritz e Carlos Alcaraz? Porque amanhã teremos as semifinais do masculino, hoje a gente teve as semifinais do feminino, Anisimova e Swiatek avançando para a decisão, mas amanhã temos a semifinal do masculino, que a verdade não são semifinais chocantes, né? Depois de tantas zebras nas rodadas iniciais, sobreviveram que para mim são os 4 melhores jogadores de grama da atualidade, né? Novak Djokovic, Jannik Sinner, Taylor Fritz e obviamente o atual bicampeão do torneio Carlos Alcaraz. E o Alcaraz vai enfrentar o Fritz, que vem de uma gira de grama muito positiva, campeão em Stuttgart, campeão em Eastbourne, e é um tenista que tem recursos interessantes e que pode incomodar. Mas a pergunta é, o que o Fritz tem que fazer para incomodar o Alcaraz? Porque a gente já sabe o que o Alcaraz tem que fazer para incomodar o Fritz, né? Porque não tem como tirar o favoritismo do espanhol. Eu não acho que existe uma receita mágica para o que o espanhol tem que fazer para incomodar o Fritz. Porque a fórmula dele de jogo, distribuindo no fundo de quadra, com tanto volume, com tanta intensidade, de certa maneira não é que machuca o Fritz, maltrata qualquer tenista. Maltratou o Djokovic ano passado, maltratou o Sinner também lá em Roma. Em Roland Garros o Sinner teve mais paciência e esperou mais o jogo, né? E teve uma diferença, mas mesmo assim o Alcaraz estava lá no jogo, né? E assim, olhando para o Fritz, né? A gente tem um cara que saca muito, esse é um jogador que tem um saque espetacular, um dos melhores forehands do Tour. Ele tem um ótimo backhand, extremamente sólido, erra quase nada de backhand, principalmente o backhand cruzado. E ele é um jogador assim, inteligente, né? Embora voleie mal, isso é uma coisa que o Fritz tem que melhorar. Tem um voleio que ele faz bem e que é show off, né? Que é aquele voleio que ele se joga na bola, aquele ele faz super bem, né? Mas, assim, voleando, ele não tem uma mão muito firme para volear, que eu acho que é o maior problema do jogo do Fritz hoje, mais até mesmo que aquela movimentação que na grama ele gerencia melhor. Mas, olhando para o contexto do jogo em si, a primeira coisa que eu acho que o Fritz vai ter que fazer mais do que costuma fazer é backhand na paralela. O Fritz ele tem um excelentíssimo backhand, principalmente quando a gente fala de cruzadas, de ângulos, mas se ele quiser machucar o Alcaraz, vai ter que fazer o backhand na paralela, porque eu acho que assim, muita gente tenta jogar contra certos tenistas atacando o backhand, porque acho que vai ter menos ofensividade deste lado, né? Eu acho que backhand por backhand não são golpes de níveis assim muito distintos, né? Eu acho que a diferença maior entre a qualidade dos golpes, tanto do Alcaraz e do Fritz, é aquele negócio, né? Quando os dois estão parados batendo na bola. Eu acho que os dois machucam muito nisso, né? Agora, quando está em movimento, a facilidade para se movimentar é o que o Alcaraz ganha mais, né? O Alcaraz se movimenta mais rápido, ele consegue bater em movimento com muito mais qualidade, manter a ofensividade em motion, como os americanos falam, com muito mais efetividade, né? E o Fritz é um cara que ele tem essa mania, né, de o vício, por assim podemos dizer, de tentar jogar na cruzada, de tentar tirar o ângulo. Por que ele faz isso? Porque quando o outro jogador tentar ir para paralela, se ele não conseguir fazer uma boa mudança para paralela, a bola sobe para quê? Para o forehand, que aí ele distribui. No forehand, o Fritz é muito perigoso, porque plantado no forehand, ele gera muita velocidade, ele é capaz de gerar ataques a mais de 150, 160 km por hora controlados, entende? Ele consegue atingir ali paralelas e cruzadas a uma velocidade muito alta. Agora, ele vai conseguir fazer isso contra o Alcaraz? Porque o Alcaraz consegue mudar bem a direção para paralela, de uma maneira que vai incomodar o Fritz. Ele pode fazer o Fritz machucar pelo ângulo e aí colocar o Fritz para fora da quadra e mudar para paralela. Então, ele vai ter que fazer, na maior parte do tempo, a mudança para paralela primeiro, até para obrigar o Alcaraz também a fazer isso e cometer mais erros. Porque a chance do Fritz é colocar o Alcaraz numa posição de desconforto, o Alcaraz ficar ansioso e errar muito, porque isso é uma coisa que o Alcaraz ainda falha. O Alcaraz, quando se sente desconfortável, ele começa a ir muito para o exagero, e aí no exagero ele acaba jogando muito ponto fora. Por exemplo, tem jogos que estão parelhos, o Alcaraz se desespera, e aí ele torna eles mais complicados. Aquela semifinal contra o Medvedev no US Open, o primeiro set ele perde no tie-break, 7-6, set parelho. O segundo set ele dá desesperada, leva um 6-1. Então assim, o Fritz ele tem que, de alguma maneira, incomodar o Alcaraz a esse ponto, entende? Ele, para mim, tem um saque muito mais perigoso que o do Norrie. Eu acho que o forehand do Fritz vai machucar muito mais que o do Norrie, porque o do Norrie não tinha velocidade, o do Fritz tem.
Mas assim, em termos de movimentação, o Norrie, por exemplo, é melhor. O Norrie voleia melhor. Então, é aquela coisa, né? Por um lado, eu sei que ele é um jogador de muita qualidade, o Taylor Fritz. E não tá na semifinal de Wimbledon à toa. Ele ganhou 2 títulos na grama. Mas é aquele negócio, será que ele consegue machucar o Alcaraz? Será que ele consegue se impor de alguma maneira no fundo de quadra? E aí que eu disse, ele vai ter que estar com forehand igual ele bateu com o forehand contra o Nadal na final de Indian Wells. Veja os melhores momentos desse jogo lá no YouTube, né? Nem mostra todos os pontos que ele fez de forehand nesse jogo, mas foram muitos, né? E assim, quando você tá enfrentando o Nadal e você consegue ganhar na batalha de forehand, aí você tem que tirar o chapéu, porque o Nadal, em termos de forehand, pra mim é o que eu mais admirei, né? E assim, o Fritz naquele jogo, ele tava acelerando, né? A gente vê que ele prepara o golpe, mas na hora de acelerar, é um canhão o forehand dele, né? Então assim, ele consegue bater reto e muito rápido e consegue controlar bem a distância que a bola percorre. Então, a minha dúvida é, vai conseguir fazer isso contra o jogador do momento? Esse é o X da questão. E a pergunta também que não quer calar, o quão bem ele vai devolver saque e o quão bem o Alcaraz vai sacar, porque isso também conta, né? Eu não acho que o Fritz vai sustentar o saque dele o tempo todo, até porque ele não é esse tipo de cara, ele não é o Roddick, ele não é o Opelka, e nem esses caras sustentam o saque o tempo todo, né? Mas tipo, não é o Isner levar pro tie-break o tempo todo, né? Mas o Fritz ele pode ser quebrado, por mais que ele até jogue no fundo de quadra muito melhor do que um Isner, um Opelka, né? É aquele negócio, o saque dele não é um ace garantido como era desses caras, né? Não tem um segundo saque também que era tão poderoso, porque qual que era a vantagem do Isner com a altura dele no segundo saque? Ele fazia um kick tão alto que tirava a ofensividade das devoluções, né? Então, e ele tinha muita qualidade para colocação de saque. O Fritz nem tanto. Então, eu acho que assim, o Fritz ele vai ter que machucar o Alcaraz nos games de devolução. Toda vez que tiver um segundo saque, ele vai ter que devolver bem. Eu acho que ele está fazendo isso bem demais no torneio. Ele está devolvendo o saque muito bem. Mas o quão bem ele vai devolver com o Alcaraz, né? Aí é a grande pergunta. Porque o Alcaraz tem sacado muito bem também. Então, é a grande dúvida que não quer calar. Para mim, é um jogo que tem potencial de ser interessante, mas se o Alcaraz mantém o nível do Rublev, se ele mantém o nível que apresentou contra o Norrie, a chance do Fritz é jogar como ele jogou contra o Nadal lá em 2022 em Indian Wells. Quando ele não esperou o Nadal atacar, né? Tipo, quando ele viu a primeira janela de ataque, partiu para cima e ele teve a felicidade de estar num dia muito bom de ataques, né? Tipo, num dia que os ataques dele de backhand, de forehand, tudo estava entrando. Ele tem que estar nesse dia, porque aí eu acredito, porque assim, um jogo que tenha tanta velocidade e potência como o Fritz tem, quando está entrando, machuca qualquer um. Então, curiosidade de ver o quanto que ele vai conseguir machucar o Carlos Alcaraz. Fato é que se ele conseguir ganhar um 7 ou 2, né, já é um sinal muito positivo e dá muita confiança para ele. Se ele ganhar, aí, meu amigo, é finalista e aí ele vai com confiança, seja com quem for na final, mesmo que seja o Djokovic, que tá, assim, nunca se cansa de ganhar dele. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.